glória a Deus, paz do Senhor a todos. Amém. Eu queria pregar uma mensagem, né, que o Senhor colocou no meu coração já faz alguns dias. Então, pedir para você se desarmar, ficar tranquilo aí, que no final vai dar tudo certo, amém? Então eu queria convidar você a abrir tua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1. Quem achar aí, se quiser vir me ajudar aqui, eu não estou achando meu livro de Jonas aqui. O livro sumiu. Deve estar pensando, será que era Jonas para pregar mesmo? É, achei, pronto aí. Já achei o livro. É, se não abriu, não era esse para pregar. É esse, aleluia. Jonas capítulo 1. A gente estava lá no cenáculo ontem e eu estava lá perto da cozinha. Então eu vou dar só uma opinião aqui, tá? Eu estava lá ouvindo algumas irmãs falando sobre o retiro e sobre a noite temática. Eu fiquei um pouco assustado na hora, com algumas ideias de roupa para ir lá na noite temática. Irmão, não vai de Herodes, não vai de Lúcifer, tá? Não vai de gigante, de Golias, vai tomar pedrada. Então não vai, não arrisca. Tem um monte de crente aí, louco para... Entendeu? Então, cuidado com... Eu vi umas ideias lá na cozinha, lá, eu fiquei meio assustado. Então a gente já está orando essa semana aí, intercessão, para, né, para que as ideias das pessoas sejam boas ideias de personagens. Né? Então, cuidado, irmão. Em nome de Jesus. Como aquele casal que procurou o pastor, fato real, eu estava na igreja, e o casal falou, pastor, o filho vai nascer, e a gente escolheu o nome, achou o nome na Bíblia, bonito, queria que o senhor orasse por esse nome. Qual é o nome? Lúcifer. E é verdade, tá? Se quiser perguntar, tá lá o pastor Saul para te falar que é verdade. Ele falou, não, irmão, esquece esse nome, não vai dar muito certo. Então, cuidado aí, tá, irmãos? A palavra de Yahvé veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Pode deixar aí, a gente vai seguir o texto depois, mas deixa aí, por favor. Queria que você só ouvisse a mensagem. No final, o Senhor vai falar alguma coisa mais, tanto durante a mensagem, mas também no final. Então, desarma o teu coração aí, fica tranquilo, não vim te acusar, não vim fazer nada disso. Você vai entender no final aí, fique em paz e só recebe a mensagem da parte do Senhor. Eu quero te contar uma história, né? O livro de Jonas é um livro, já falei aqui um pouquinho sobre isso, eu estudando o livro. O livro de Jonas é um livro de um profeta, chamado Profeta Menor. Jonas é o único livro dos profetas que você vai ver que não tem profecia nele. Só tem um verso nele, está no capítulo 3, no verso 4, quando Jonas, então, decide tomar a posição, que aí ele libera uma frase profética. Ele diz, 40 dias e Nínive será submergida, ela vai sofrer. Mas a palavra que ele libera não acontece, porque Nínive se arrepende. Então o livro de Jonas não é um livro cheio de profecias. É um livro de profeta, mas ele vai contar a história do que aconteceu com Jonas. Outra coisa, se você der uma estudadinha na Bíblia, você vai ver que Jonas, o profeta Jonas, ele foi levantado por Deus para profetizar para Israel, na mesma época que Eliseu. Jonas, ele é contemporâneo de Eliseu. Cara, eu sinto uma presença aqui tão poderosa, aleluia. Você está sentindo aí ou não? Tem uma presença aqui hoje, de uma maneira assim, tremenda, da parte do Senhor. E Jonas, ele profetizou na mesma época, ele é contemporâneo, da mesma época de Eliseu. E Eliseu é um baita profeta, um homem usadíssimo por Deus, se conhece,
um pouquinho da história de Eliseu. Quando você leu a Bíblia, você falou, meu, que história, que homem cheio da unção. Pediu porção dobrada de Elias e Deus deu para ele. Ele fez milagre, ele foi usadíssimo. E na mesma época Deus levanta Jonas. E aí eu posso pensar assim, Deus, vai me usar? Tem um Elias aí? Perdão, tem um Eliseu aí, Senhor. Um homem cheio, com a porção dobrada, vivendo milagres maravilhosos. Eu sou Jonas, Senhor. Não, Jonas foi levantado por Deus na mesma época. Deus tem um propósito para cada um de nós, irmãos. Como o pastor disse aqui, cara, eu estava ali entrei meio disperso, atrasado, um pouquinho atrasado. Não, eu cheguei bem na hora, eu não tinha começado ainda. Aleluia. Mas eu entrei, eu vi uma menininha aqui, cara, com autoridade, com unção. Eu subi dos degraus ali, irmão, para contemplar a glória do Senhor na vida de uma adolescente. E você vê que tem unção, tem autoridade, irmãos. E você estava aí, você foi quebrantado, você recebeu, você se animou em abrir a tua boca e glorificar e cantar com mais autoridade, com unção, porque você olha e vê uma adolescente, pré-adolescente. Do dia eu vi a idade dela, me assustei, falei, meu Deus do céu, que bênção. Isso é disponível para todos nós, irmãos, para mim, para você. Então, ainda que há um Eliseu, ainda que há um Elias, ainda que há um Isaías, Deus escolhe você também para se levantar, para ser usado por Ele, com unção, com autoridade. Não adianta eu ficar transferindo para o outro. Não, Senhor, levanta o outro. Não, Senhor, usa o outro. Não, Senhor, aquela irmã é muito mais experiente. Ela conhece muito mais. Ela sabe muito mais. Ela já viveu muito mais na tua presença, Senhor. Usa ela. Não, é você que o Senhor vai usar. Não importa o profeta que está em evidência. Deus olha para você, irmão, e usa você. Olha para você, irmã, e usa você. E quando Deus falar que quer te usar, irmão, eis-me aqui. Senhor, usa a minha vida. Isso é uma alegria para mim. Se o Senhor pegar a minha vida, que não servia para nada, e usar ela para o louvor da sua glória, aleluia. É isso que Deus faz, irmão. Então, olha para mim aqui. Para de ficar na cadeira, de cabeça baixa, olhando para o chão. Olha para o alto, olha para Cristo que te salvou e que escolheu você, querido. Para de se esconder num canto, no outro, dizer, não, mas tem alguém mais capaz. Tem um monte de gente capaz. Aí Deus olha para você e fala, mas eu quero usar você. Porque os capazes são muito capazes, mas eu quero alguém que não é capaz, que eu vou capacitar, eu vou encher da minha glória, e vai ser tremendo. Então tem um profeta lá, mas Deus escolheu Jonas. E aí a Bíblia diz que ele tem uma mensagem para Jonas, vai, dispõe-te, levanta-te, 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 vai a grande Nínive, levanta-te. Jonas, levanta-te e vai. Verso 3. Aí ele começa. Quando eu fujo daquilo que Deus tem para mim. Irmão, olha para mim de novo aqui, pelo amor de Deus. Eu não vim aqui te cobrar, te acusar. Pelo amor, não é nada disso. Eu estou contando uma história da Bíblia, tá? Receba assim, para no final a gente entender. Senão você vai ficar armado, falando, está me acusando. Não estou. Tá? Estou falando de Jonas, viu? Estou falando de Jonas. Não estou falando de você, tá? Tá bom? Amém? É de Jonas. Vamos falar mal de Jonas um pouquinho agora, depois a gente fala bem dele, tá? Depois você gosta de falar mal, a gente gosta de falar mal de alguém? Não, vamos falar mal de Jonas. Porém, Jonas se levantou para fugir. Pode botar outra tradução lá que está melhor. Descendo. O Senhor partiu, entretanto Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé. O Senhor partiu na direção de Tarsis, isto é, jaspe amarelo. Então, começa aqui um processo na vida de Jonas, que é assim, terrível. Ele decide, ele ouve uma palavra. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho duas interpretações do que Jonas fez. A primeira, Jonas era um profeta preconceituoso. Ele tinha preconceito de Nínive, preconceito social, cultural, religioso, porque Nínive é uma cidade terrível, horrorosa, praticava todo tipo de iniquidade, você pensa,
povo que não conhecia Deus, não conhecia a palavra, não se respeitava, era um horror, Nínive. Idólatra, tinha tudo, era assassina, sanguinária, era horrível. Mas tem uma outra interpretação sobre essa história, que os judeus, a tradição judaica vai dizer que Jonas não foi para Nínive, porque Deus um dia deu uma visão para ele, que lá no futuro, a tradição judaica fala isso, tá? Os rabinos falam isso, que Jonas viu no futuro, que um dia Nínive iria se levantar contra Israel e ia destruir Israel. Uma das invasões que Israel teve é da Síria, que é onde estava Nínive. Então ela ia se levantar contra Israel no futuro e ia destruir Israel. Isso aconteceu anos bem na frente. E Jonas tinha visto isso. Por isso, eles dizem que Jonas não foi para Nínive. Ele fugiu. Por quê? Porque ele viu que no futuro Nínive ia destruir Jerusalém, Israel. Então ele não queria, a tradição judaica fala isso. Mas também a gente entende que Jonas era um cara preconceituoso, não queria que Nínive se salvasse. Eles eram gentios, era outra nação, eles não mereciam o amor de Deus, a graça, mas Deus decidiu amar Nínive. E aí levantou Jonas para isso. E nesse momento, a Bíblia diz que, entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis. Verso 4. Descendo para a cidade de Jope. E aí começa. Jonas, ele desce 6 vezes. Ele desce para Jope, ele desce para o porto, ele desce para o navio, ele desce para o porão do navio, ele desce para o mar, e ele desce para a barriga do peixe. Depois que ele decidiu, não, eu vou fugir daquilo que Deus tem para mim, é só descida, irmão. Se eu estou nessa posição, vamos falar de Jonas. Jonas decidiu fugir. Quando ele decidiu fugir, a vida dele virou queda livre, despencou. É descida, 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 descida. Porque assim, um profeta, alguém que Deus confiou a ele, um ofício, aquele que Deus escolheu, que capacitou para fazer a obra dele. E aí deu uma tarefa para esse profeta. Então o profeta decide fugir da presença do Senhor pelos seus motivos pessoais. E aí começa a descer. Só descida. Quando eu decido fugir daquilo que Deus tem para mim. Descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa, encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou nele a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Yahvé, do Senhor. Contudo, Yahvé fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar. Deixa aí, por favor. Deixa lá, por favor. Contudo, Yahvé fez soprar um forte vento sobre o mar. Então ele decidiu fugir. Tinha um chamado, tinha uma ordem do Senhor, tinha um trabalho para ele fazer, que era para ele fazer. E aí ele decide fugir, como se fosse possível a qualquer um de nós, a Jonas, a qualquer um, fugir, conseguir realmente fugir da presença do Senhor. Não, eu posso fugir da presença da minha esposa, eu posso fugir da presença do meu pastor, eu posso fugir da presença do meu filho, eu posso fugir da presença dos meus pais, eu posso fugir da presença de muita gente, ou de qualquer pessoa, mas do Senhor não há a menor possibilidade de fugirmos. Nenhuma, irmãos. Se quiser colocar o Salmo 139, verso 7, se for bem rapidinho, me ajuda aí. Salmo 139, verso 7. Eu imagino também que é esse endereço. Salmo 139, verso 7. Para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? 8. Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar,
também aí tua mão me conduz, tua destra me ampara. Irmão, não tem para onde correr. Não tem para onde eu tentar fugir. Não há desculpa da minha parte para com Deus. Porque Ele conhece o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo. Ele conhece aonde eu estou. Ele conhece quem eu sou, exatamente como eu sou. Ele nos conhece. E aí Jonas tentou. E aí a Bíblia, volta lá para Jonas, por favor, capítulo 1, verso 4. O texto diz que Jonas, então, paga para fugir da presença de Deus. E é assim mesmo. Quando nós estamos envolvidos com o reino dele, fazendo a vontade dele, quando eu estou envolvido na vontade dele, fazendo a vontade dele, no reino dele, servindo a ele, me propondo a me entregar para ele, deixar que ele me use. Quando você faz isso, irmão, além dele te guardar, te abençoar, sabe, ele te prospera. O recurso vai vir, por quê? Porque é a obra dele, então ele tem que sustentar a obra dele, e ele é poderoso para fazer isso. Pegar um servo, uma serva dele, que se dispõe a servi-lo, e a cumprir aquilo que ele mandou cumprir. Quando a gente está posicionado onde Deus quer que a gente se posicione, então um recurso vai vir. O duro é quando eu não estou fazendo aquilo que Deus mandou eu fazer, e aí eu tenho que gastar dos meus recursos para continuar fugindo dele. Aí eu sofro até nisso. Mas aí o texto diz, né, que Yahvé fez soprar um vento forte sobre o mar. Irmão, Jonas fugiu, entrou no barco, está no meio do mar. Deus começa a trabalhar, ele manda um vento. Esse é um estágio, é um vento, é só um vento. Mas é um vento que Deus mandou. Irmão, é duro, cara. É duro você saber que está fora da presença, fora da posição, e está sentindo o vento bater. E você sabe que não adianta repreender, não adianta falar, sai em nome de Jesus, porque não vai sair, porque é Deus. Quando é o Satanás, irmão, a gente fala e sai, e o vento cessa, e a coisa fica diferente, fica uma bênção. Mas quando é Deus, não tem ordem minha, não tem palavra minha, não tem nome na minha boca que faça o vento parar de soprar, irmão. Pelo contrário, a coisa vai ficar pior. Por quê? Porque é Deus. Olha para alguém assim, bem pertinho dele aí e fala, Deus mandou o vento. Olha para ele aí. Fala para ele, só pergunta para ele, tem vento aí soprando? É só um vento, é o primeiro estágio. E caiu uma tempestade. Bom, se Jonas já resolve no vento, parava tudo, mas ele continuou lá no barco, aí ele desce para o porão e se esconde um pouco mais. Aí vem uma tempestade. Me ajuda aí. Aí olha para alguém e fala, era um vento. Já virou tempestade. Olha para alguém e fala, está entendendo aí ou não? É vento, virou tempestade forte, que o barco ameaçava arrebatar-se. Verso 5. Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico. Aqui tiveram medo, tá? Porque eles não entenderam que era Deus. E cada um daqueles homens passou a clamar ao seu próprio Deus. Verso 6. Em seguida lançaram ao mar a carga do navio com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Jonas, no entanto, havia se refugiado, havia descido no porão do navio e, tendo-se deitado, dormia profundamente. 6. Espera um pouquinho. Então Jonas desceu e o vento virou tempestade e o mar está ficando bem bravo ali. E todo mundo do navio ali começou a clamar. Irmão, tinha muita gente ali que com certeza todos, exceto Jonas, todos ali não conheciam a Deus. Ele tinha os seus deuses, tinham as suas religiões, né? Tinham os seus altares, tinham os seus nomes que eles clamavam, né? E nessa grande reunião ali, de clamor, de reza, de invocação, sei lá do que, irmão, muitos deuses foram citados, deuses com letra minúscula, tá? Pequenininho, que são entidades, não tiveram poder,
Como Elias estava no monte, e aí 850 profetas que não eram do Senhor, né, de Baal, de Acera, clamavam, se cortavam, de manhã até o meio-dia, sem parar de gritar, de clamar. Não aconteceu nada, não veio fogo do céu, não teve resposta. Elias zombava, dizendo assim: ei, continua clamando aí, grita mais alto. Quem sabe ele foi no banheiro? Quem sabe ele foi viajar? Quem sabe o teu Deus foi passear? Irmão, eles não têm poder. Não adianta, querido. Só há um Deus. Nosso Deus, o Criador. Que manda no mar, manda no vento, na tempestade, manda no navio, manda no peixe, manda em tudo, irmão. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Então não adianta, não fica preocupado, mas eu estava lá no meio, e começaram a falar um monte de... Não, você conhece o Deus verdadeiro. Está em você, aleluia, está em nós. Aquele barulheiro, aquelas coisas horrorosas, e não teve resultado. E aí eles tentaram agora aliviar o navio, e havia pânico neles, só pânico, medo. Verso 6. 6. O capitão dirigiu-se a ele e indagou: como consegues ficar dormindo numa hora dessas? Levanta-te agora mesmo e começa a clamar também ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não venhamos todos a perecer. 7. Então os marinheiros chegaram a uma conclusão entre si: 20, e lancemos sortes, para saber quem é o responsável por essa desgraça, que se abateu sobre nós. E de fato jogaram as sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Deixa aí. Para saber quem é o responsável. Olha para o lado. Olha para alguém. Irmão, os marinheiros chegaram a uma conclusão: tem um responsável. Tudo isso daqui é culpa de alguém. Tem um culpado em nosso meio. Assim como você ouviu aqui, o pastor Veronese citando aqui a família do Flávio, da Denise e da Aninha. É ruim ficar falando muito de uma pessoa, porque depois vai achar que, o povo vai achar que... Só entenda isso. Ele falou aqui da família, da oração, da palavra na casa, desse posicionamento do pai e da mãe. Mas eu conheço muitos pais, muitas mães, que não têm essa conduta, e o vento está soprando, e a tempestade se levantou, e o mar está furioso, porque um pai que era para ser um profeta, não se posicionou. E quem está sofrendo? O filho, a filha, a mãe, o pai, o irmão. Eu fui motivo de tempestade na minha casa por muitos anos. Eu vi minha mãe sofrer muito, chorar muito. Eu vi meus tios em São Paulo sofrerem muito, passar a madrugada acordado por minha causa. Porque Deus tinha um propósito na minha vida, mas eu não tinha me posicionado. Então a tempestade vem e afeta todo mundo, irmão. Então, assim como uma família se posiciona, se coloca e ministra, e está ali, sabe, diante daquilo que Deus quer, e tem resultado benéfico, maravilhoso, glorioso, que glorifica o nome de Jesus, também ao contrário, pais e mães que tomaram um caminho de fuga, e está soprando um vento, irmão, se posiciona em nome de Jesus, porque não é só você que sofre, é a tua casa que sofre, a tua mulher sofre, o teu esposo sofre, os teus filhos sofrem. Davi fez isso, Davi era rei, posicionado, só tinha vitória, só tinha bênção, conquistou Israel, Jerusalém, fez cidades, engrandeceu, Deus engrandeceu ele, fez tudo. Aí um dia ele saiu da posição, um dia ele decidiu, ele tinha que fazer uma coisa, que Deus estava envolvido, que era de Deus, e fugiu e foi fazer outra, e aí ele caiu, e porque ele caiu, o Deus vem e fala: vou te perdoar, só que tem uma coisa, cara, o vento vai vir na tua casa, nos teus filhos. E eu falo isso e me arrepio, porque hoje, nós temos filho, e eu tenho temor a Deus no meu dia a dia, mas eu tenho temor a Deus, sabe, desse Deus que me amou, que me salvou, mas eu também penso: eu tenho um filho, e o que eu fizer escondido, ele vai fazer debaixo do sol, para todo mundo ver. Então eu não posso fazer isso, nada escondido, nada errado. Eu tenho que manter minha posição, por temor a Deus, e para abençoar a minha casa, para não venha vento, tempestade nela. E já veio. E alguma posição que a gente não tomou. E a gente corre e arruma, porque vem, irmão, vem vento, vem tempestade, e vai ficar pior.
se o Jonas não se colocar no lugar, na posição. E aí os caras vêm e falam assim, olha, tem um responsável. Irmão, dentro daquele navio tinha um responsável pelo vento, pela tempestade, pelo mar furioso. Era Jonas. Eles descobriram, é Jonas. É Jonas. Jogaram a sorte caiu sobre Jonas. Verso 8. Imediatamente lhe perguntaram. Essas perguntas me deixam muito feliz, mas também me deixam muito apavorado. De verdade. Olha as perguntas. Declara-nos, pois, nesse momento, por culpa de quem nos sobreveio essa tragédia. Quem és tu? E qual a tua ocupação? Põe uma tradução diferente, por favor. Pode ser a Corrigida Fiel. Deixa eu ver como é que está ali. Só para... Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação ou que ofício é o seu? Deixa essas perguntas aí. Declara-nos, pois, agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Jonas declara, por minha causa. Que ocupação é a tua? Que ofício é o teu? Essas são perguntas que me deixam feliz, mas também me faz tremer. Que está no meio da tempestade, e alguém fala, por causa de quem? Por tua causa. Achamos o culpado. E aí diz assim, olha, qual é o teu ofício? Ele tem que responder, eu sou profeta. Meu ofício é profeta. Deus me separou para levar uma mensagem dele. Você consegue imaginar Jonas no meio de um monte de pessoas ímpias, com outros deuses, e ele sabe quem ele é, e sabe o Deus que ele serve, e ele tem que responder, irmão. Parece fácil no tema, mas não é. Imagina você no meio de uma situação como essa, e ter que dizer assim, olha, está acontecendo isso, eu sei que é por minha causa. Eu sou profeta, esse é meu ofício. Eu preciso só fazer isso, pelo amor de Deus. Eu sou salmista. Eu sou diácono. Eu sou pastor. Eu sou ministro do altar. E aí todo mundo que não é, fica olhando para mim, dizendo, por tua causa aconteceu isso. E eu sei quem eu sou. Eu sou profeta. Eu sou ministro. Esse vento aí, a tempestade é por minha causa. Porque o Senhor me escolheu, me deu uma direção, uma ordem, e eu não cumpri, inclusive ao contrário, eu fugi daquilo que Ele mandou eu fazer. Irmão, imagina a dor, não sei se você já passou por isso, eu já passei por isso. Estar num lugar e alguém dizer, e aí? Eu não estou sendo agora, mas eu sei que eu sou. E dói, irmão, dói lá dentro da gente. Por saber que a gente não está na posição que Deus mandou a gente viver e estar. Dói demais, irmão. Tem que responder essas perguntas. Eu sou profeta. Aí ele continua dizendo, de onde vens? Eu venho de Israel, do povo de Deus. Aí a tradução de Jesus fala assim, de que povo você é? Eu sou do povo de Deus. Será que não doeu em Jonas, irmão? Saber que tudo aquilo é por causa dele e tem que responder para as pessoas, olha, eu sou do povo de Deus, o Deus que tirou o povo do Egito, atravessou o Mar Vermelho, atravessou o deserto, atravessou o Jordão, entrou em Canaã, tomou a terra prometida, vivemos sinais e maravilhas, eu faço parte desse povo, eu sou crente em Jesus. Ah, você é crente em Jesus? E está fazendo o que aqui então? No meio desse navio ímpio, cheio de outros deuses, e pior, esse não é o problema é que está ali, porque está longe daquilo que Deus mandou você estar, Jonas. Se você pegar o mapa, você vai ver que Nínive é para uma direção, Tarsis é para outra, contrária, assim, centenas e centenas de quilômetros longe de onde ele tinha que estar, era realmente oposto de onde ele tinha que estar. Está fazendo o que aqui, Jonas? Irmão, é duro responder isso. Mas ele respondeu, eu sou do povo de Deus, eu sou judeu, eu sou hebreu, povo da aliança, povo que conhece a palavra,
povo que tem adoração na boca, povo que tem um nome nos lábios, nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E quando você põe esse nome na tua boca e clama, Ele responde e faz milagre. Ele abre porta, Ele põe, Ele abre, Ele fecha, Ele opera, Ele fala, aleluia, Ele cura, Ele dá vitória. Mas ele estava ali agora no barco, no oposto de onde tinha que estar. E tem que responder, eu sou hebreu, sou do povo de Deus. Irmão, fica firme no meio do povo de Deus, irmão. Deus não tem outro lugar para você. Não tem, irmão. Fica no meio do povo de Deus, aleluia. Porque você faz parte desse povo, aleluia. Ah, olha que povo lindo do seu lado aí. Agora sim, pode olhar lá, vê aí que povo lindo que tem do seu lado aí. Tirando um ou outro mal acabado, mas tudo bem. A maioria é tudo lindo. Qual é a tua terra? A minha terra é a terra de Amitai, eu tenho pai. E o pai é citado no texto. Que ele tinha cobertura, ele tinha pai. Ele sabe de onde ele veio, ele sabe para onde ele tem que ir. Só não vai porque tentou fugir, mas não vai conseguir. Deus vai cuidar dele. Então, irmão, você tem terra, você tem um povo e você tem um pai. Você tem pai, você tem um lugar. E aí, falar de povo de Deus é uma coisa, falar de terra é outra. É aqui. A minha terra é aqui. Sua terra é aonde? Se for aqui, fica aqui. Não esquece que você é daqui, aleluia. Se tem dúvida ainda, está meio assim, converse com o pastor Veronese. E se de todo caso não for aqui tua terra, irmão, está tudo tranquilo. Mas eu tenho que ter uma terra e dizer assim, ó, eu sou daquela terra, aleluia. E eu estou lá, eu ajudo lá, Deus me plantou naquela terra, eu estou lá, faço parte de lá. Eu abençoo lá, eu sirvo lá. Porque eu tenho consciência de que eu tenho uma terra, aleluia. Uma terra que eu vou lá no domingo de manhã. Uma terra que eu vou lá na quarta-feira, uma terra que eu vou lá nas vigílias, uma terra que eu vou no retiro, uma terra que eu vou no domingo à noite, uma terra que eu passo lá durante o dia para tomar um café, aleluia, você tem uma terra. É, né, ali, aleluia. E de que povo és tu? Povo hebreu. Ele vai responder, verso 9. E ele lhes disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Verso 10. Então esses homens se encheram de grande... Mudou. Eu falei errado. Mudou. Já não é mais medo o que toma conta deles agora, é temor. Por quê? Bom, olha, citou um nome. Eu temo a Yahvé, o Senhor. Quando ele declara isso, saiu o medo e entrou temor. Imagina, eles travaram. É o Senhor. Já ouvimos falar desse Senhor. Já ouvimos falar de Yahvé. Já ouvimos falar desse povo hebreu, povo de Deus. Já ouvimos falar desse nome. Esse nome tem poder de verdade. É o nome que abriu o Mar Vermelho, gente. É o nome que abriu o Jordão. É o nome que fez esse povo vencer 9 reis, 7 reinos, derrubar Jericó. Esse povo aí é poderoso. E aí mudou o medo e entrou temor, que já é algo que se refere ao divino, ao nosso Deus. Temor, já não é mais medo. E disseram-lhe, por que fizeste tu isso? Isto. E aí eu olho para mim e pergunto, por que eu fiz isso? Por que eu tento fazer isso às vezes? Por que a gente cai nessa de querer fugir daquilo que Deus tem para nós? Irmão, se lance naquilo que Deus tem para você. Para de ficar dando desculpa, pelo amor de Deus. Eu falei que não ia falar com você, estou falando com Jonas. Aleluia. Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Por que você fugiu, Jonas? Por que você fugiu? Estou falando com o Jonas, tá? Por que você está fugindo, Jonas? Por que você está fugindo, Jonas? Por que você fez isso, cara? Você é doido. É o Senhor. Os nossos deuses, nós temos altares, queimamos incenso, oferecemos... Mas eles não operam o que teu Deus opera. A gente é teimoso. Mas eles vão mudar no fim do texto. Eles vão se converter a Deus. O navio inteiro vai ser do Senhor. Mas por que você fez isso, cara? Ninguém foge desse Deus. A gente já ouviu falar dele. Og não teve chance. Os reis de passado, ninguém teve chance com ele. Não teve, Babilônia. Esse povo tudo foi vencido. Irmão, Jonas, por que você fez isso, cara? Por que você está fazendo isso, Jonas? Escute. Por que você fez isso, Jonas?
Verso 11. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Irmão, era um vento, virou tempestade. E agora o mar, tem uma tradução que diz que o mar foi engrossando cada vez mais. Você imagina o mar, era um vento, virou tempestade. Por fim, era um mar engrossando contra aquele navio. E eu repito, não adianta repreender em nome de Jesus. Tem muito crente sem discernimento, infelizmente, irmão, querendo repreender em nome de Jesus o agir de Deus. Não vai dar certo. Eles tentaram de tudo, e pegaram tudo que tinha no navio. Olha que coisa triste. E jogaram fora no mar. Perderam tudo que eles tinham. Sei lá se era tesouro, dinheiro para comprar, se já tinha comprado mercadoria. Eu não sei o que tinha. Tinha muita coisa no navio. Eles jogaram tudo no mar, perderam tudo. Porque tinha um profeta fujão lá no meio. Um rebeldão. E o vento, depois tempestade e depois mar furioso. Que o mar ficou bravo. Verso 12. E ele lhes disse: levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra ele. Irmão, os marinheiros tentaram levar o barco de volta para a terra, para jogar o Jonas na terra. Irmão, não era para fazer isso. Era para lançar o Jonas no mar agora. Deus já tinha preparado um transporte para o Jonas. E não era a terra. Tinha um transporte, um submarino poderoso, tal, que Deus já tinha preparado, que ia levar Jonas. Mas os marinheiros estavam tentando, irmão, fazer o barco, e o barco não vai. Então vai aqui e eu tenho feito isso, tenho tentado ter discernimento na minha casa, por exemplo, de pessoas que nós tentamos ajudar de alguma maneira, mas você vê claramente que é Jonas, e não adianta eu tentar, aí é só um parênteses na mensagem, porque meu foco não é esse, mas acontece. Irmão, peça para que o Senhor te mostre quem você está ajudando. Irmão, ajudar é uma benção, aqui a igreja ajuda bastante gente, mas tem gente que claramente é Jonas, que Deus está tratando com ele, e você está ajudando, está insistindo, está gastando seus bens, sua energia, sua saúde, suas emoções, sua vida espiritual, e não está tendo resultado. Lança no mar o Jonas. Se tem algum Jonas aí que você está identificando, ó, eu ajudei, não vai, eu estou sofrendo ventania, tempestade. Irmão, ajudar é uma bênção, presta atenção. Não estou dizendo para você não ajudar ninguém, entendeu? Entendeu aí, crente? Ajuda, vai lá, uma bênção, crente tem que ajudar, socorrer, está tudo certo. Mas quando Deus te mostrar, isso é Deus falou com os caras. Está mostrando ali que não adianta querer remar para a terra. Não é na terra que vai salvar, não é Deus. Lança no mar, irmão, lança no mar. Não tenha dó de Jonas, já ouviu isso? Eu já ouvi muito isso. Não tenha dó de Jonas, porque Deus tem que tratar com Jonas. Você está querendo ajudar, querendo socorrer, não vai dar certo, não. Não vai dar certo. Fale com o Senhor: Senhor, isso aqui é Jonas ou eu continuo ajudando? Se ele falar, irmão, lança no mar. Tem coragem de falar para alguém aí? Lança no mar esse Jonas. Você vai perder tudo que você tem, vai perder o navio, vai morrer afogado, junto com o Jonas. Lança no mar, irmão. Tenha dó de Jonas, que Deus vai tratar com ele. Verso 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Aleluia. Verso 15. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Continuaram a viagem tranquilamente, irmão. Jonas não morreu,
que Deus já tinha tudo preparado, e o navio continuou a sua viagem tranquilamente. Tudo se resolveu para o navio. E outra, olha como eles mudaram de ídolos para o Senhor, clamaram ao Senhor, oraram ao Senhor, buscaram ao Senhor, pediram ali, sabe, e entenderam que Deus tem o controle, que o Deus, nosso Deus, Ele tem o controle de tudo, que Ele é o Senhor. Verso 16. Temeram, pois, estes homens ao Senhor, com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Os caras se converteram, irmão. Jogaram todos os seus ídolos fora, os seus pequenos altares, seus incêndios ali no mar, limpou o navio, limpou de Jonas e limpou dos outros ídolos. E se converteram ao Senhor, fizeram um culto poderoso para Deus. Fizeram voto. Sabe o que é fazer voto? Fazer voto é mais poderoso, ou é tão poderoso, quanto o teu dízimo, quanto o teu louvor, adoração. Voto é algo poderoso. Fizeram votos ao Senhor, se converteram a Ele, reconheceram Ele como o Senhor de todas as coisas, como o único Deus. E o navio virou um cultão, virou uma catedral, sabe, do Senhor ali, para andar pelos mares a partir de agora. É isso que Deus faz, irmão. Deus salva, aleluia. Deus quer salvar. Deus quer mostrar quem Ele é, muitas vezes, porque nós não estamos fazendo isso. Mas Deus, irmão, Ele é poderoso para fazer. Aí, continua o texto aí, por favor. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E aí começa o capítulo 2, ele vai orar. E Deus vai ouvir ele lá. Ele só desceu no porto para fugir. Desceu no navio, desceu no porão, desceu no mar e desceu na barriga do peixe. E lá, depois de descer tanto, enfim ele foi orar e se arrepender do seu pecado. E aí ele toma um caminho de volta e o peixe cospe ele na areia. E ele volta para Nínive. E Deus libera uma mesma palavra que liberou no começo. Agora escute, esse texto é poderoso, tem muita coisa no texto, mas eu não quero me prolongar muito. Mas tem outro texto, semelhante em algumas coisas, que é o livro de Atos, capítulo 27. Mas lá com algumas diferenças. Lá tinha um homem chamado Paulo, que é servo do Senhor, ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele tem uma missão. Ele diz, ele estava preso, e aí os caras quiseram soltar ele. Ele falou, eu não quero ser solto. Os caras abriram a cela, e Paulo, pode sair. Ele falou, eu não quero sair. Eu não quero ser solto. Eu quero ir lá para Roma. Porque tem uma palavra para a minha vida. E eu tenho que estar lá diante de reis e imperadores. Deus falou que eu tenho que estar lá. Eu quero lá falar com César. Bom, César era pior do que Nínive inteira. César era um imperador romano, sanguinário, todo mundo sabe do que Roma fez. Roma escravizava Israel, na época de Jerusalém, Israel, matou milhares de cristãos, perseguiu. Você conhece a história. Mas eu quero estar lá, diante de César. Eu não tenho medo, eu não tenho dúvida. E aí a Bíblia fala que ele entrou num navio e foi viajar até Roma. E o navio sofre tempestade, irmão. O navio sofre vento, tempestade, mar em fúria. Sabe? Porque tinha um homem agora, de maneira diferente, que estava posicionado para estar onde Deus queria que ele estivesse. E todo mundo lá desesperou da vida, desistiram. Ele se levanta e fala, essa noite, o Deus que eu sirvo, e do qual diante dele eu estou, ele enviou um anjo para falar comigo. Ele disse que ninguém desse navio vai morrer. Olha a posição de um servo do Senhor, que sabe para que foi chamado, e assume o papel, e se põe ali na posição que tem que estar mesmo. Diz, ninguém do navio vai se perder, mas tem que ficar no barco. Mas vamos chegar lá. E ele atravessa, irmão, o navio se despedaça, ninguém morre, ele vai parar em Malta, ganha uma cidade inteira, levanta uma igreja lá em Malta, até o dia de hoje tem uma igreja lá, na ilha de Malta.
e ele prega, ele cura pessoas, e aí ele arruma outro navio, e vai chegar diante do imperador, e vai testemunhar sobre Cristo para ele. Querido, eu falei para você que eu não vim aqui te acusar, e nem acusar ninguém, não é a minha intenção. Há muita coisa no texto de Jonas que a gente precisa aprender, ler, entender, e orar por isso. Mas eu queria te convidar a você ficar de pé aí. Hoje é uma noite de ceia. Feche os teus olhos por um instante, querido. Feche os teus olhos aí por um instante. O texto ele é bem claro assim, ele é quase autoexplicativo, tem alguns detalhes, mas você já leu ele, conhece a história. Mas olha como Deus ama salvar pessoas. E Deus sabe como tratar com os seus filhos que Ele escolheu para algum propósito. Para desempenhar, para viver algum ofício. Mas é duro, irmão, quando a gente sabe que foi escolhido por Deus, mas não está vivendo aquele tempo. E alguém, certamente Deus já preparou, ou vai preparar alguém para cruzar o teu caminho, olhar nos teus olhos e perguntar: de que povo que você é? Qual é a sua terra? Qual é o teu ofício? E você vai estar ali, diante dessas pessoas, ou dessa pessoa, vai ter que responder isso. Eu sou do povo de Deus. Eu sou um profeta. Eu sou um ministro. Irmão, Deus não te colocou aqui só para você sentar numa cadeira. Certamente o Senhor tem um ofício para você. E você insiste em não viver o ofício que Ele tem para você. E pior, talvez você está usando a desculpinha assim: eu não sei qual que é o meu chamado ainda, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei para que Ele me escolheu. Então pergunte ao Senhor, para que Ele te colocou aqui? Porque Ele não te colocou aqui para ficar sentado numa cadeira. Certamente Ele te deu talentos, te deu dons, te deu algum ofício. Está aí em você. Só precisa correr e descobrir qual é. E ao descobrir qual é, correr e colocar ele em prática, em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor, para trabalhar para o reino dele, para servi-lo. Porque tem pessoas que dependem de você, dependem da tua palavra, depende da tua imposição de mãos, depende da tua oração, depende da tua dança, depende do teu louvor. Eu não sei. Certamente Deus podia chamar Eliseu, mas chamou Jonas. Jonas, é com você, uma cidade inteira, quase 120 mil pessoas, que eu quero salvar com a tua vida. Talvez é uma família que Deus quer salvar através de você. Você está falando assim: Deus, levanta outro. Irmão, Deus não vai levantar você. Deus vai me levantar, e se eu não quiser, vai tratar comigo, até Ele me colocar no lugar que Ele tem para mim. Até eu me render, e dizer assim: me lança no mar. Vai, eu me rendo. Me lança, ou seja, Ele me lança no mar. Não tem como eu me defender dessas águas. Me lança nelas, eu me rendo. Eu estou me rendendo, eu não aguento mais. Cansado de vento, de tempestade, de mar bravo, por minha causa. Eu sei que é por minha causa. Eu não quero isso na minha casa, eu não quero isso na minha empresa. Eu não quero isso no meio da igreja. Eu quero que a igreja seja uma bênção, que ela flua no melhor de Deus, mas não está fluindo no ministério, porque eu sou um Jonas no meio dele. Então me lança no mar. Irmão, aonde o Senhor te colocou? Quem é você? De que povo que você é? Qual é a tua terra? Se a minha terra é aqui, eu preciso amar esse lugar. E se eu amar essa terra, e se eu tratar bem essa terra, ela vai ser minha amiga, e ela vai dar fruto para a minha vida e para a minha casa. Não, a terra só dá fruto para quem é amigo dela. A terra só dá fruto para quem é amigo dela. Qual é a sua terra? Qual é a minha terra?
eu não sei, eu vou lá de vez em quando, eu acho legal lá, tem umas coisas legais, mas eu não quero me firmar, eu não quero me entregar. Irmão, para com isso. Qual é a sua terra? Qual é o teu povo? Eu sou do povo de Deus, eu sou crente, eu creio em Jesus, nada me abala, pode perseguir, pode fazer piada, pode fazer comentário, não importa, eu sou do povo de Deus, aleluia. Eu não me envergonho de declarar Jesus como meu Senhor e Salvador, aleluia. Não, então pastor, porque assim, eu ouvi, porque eu entendo que dízimo é assim, eu entendo que não sei o que é assim, eu entendo que tem que ser, não, peraí, deixa eu te interromper. A Bíblia que eu conheço, fala de algumas coisas que Deus estabeleceu para o seu povo, e eu amo tudo aquilo que Deus mandou o povo dele fazer, porque eu faço parte desse povo, então eu estou no meio desse povo. Eu amo estar no meio desse povo. Eu amo, irmão, fazer parte desse povo. Eu não quero fazer parte de nenhum outro povo. Eu amo fazer parte desse povo. Eu amo essa terra. Não sei se um dia o Senhor vai dizer assim: tem uma outra terra para você, não sei. Mas não falou, e eu amo essa terra. Qual é o teu ofício? Eu sou profeta. E Deus mandou eu ir lá em Nínive. Um dia Deus escolheu Elias e falou: Elias, vai lá diante de Acabe e diante de Jezabel. Entra no palácio e confronta os dois. Elias se levantou da sua terra, entrou no palácio, olhou para cá e falou: Acabe, segundo a minha palavra, 3 anos e meio não vai chover. Virou as costas e foi para o Querite. E por 3 anos e meio não choveu. Um dia Acabe encontrou Elias, porque Deus falou: se mostra para Acabe. E Acabe falou: você tem transtornado a nação de Israel. Ele falou: eu? Eu não. Eu sou um profeta de Deus, posicionado. Você e o seu pecado e a sua união pecaminosa com Jezabel tem afrontado Deus de Israel e tem trazido confusão para a nação. Mas vai chover agora. E choveu. Jonas, vai para Nínive. Mesmo que você não goste, mesmo que você não entenda, mesmo que você ache que é muito grande, Jonas, eu estou contigo, vai lá e fala, porque eu vou salvar Nínive. Quando Deus quer salvar, Deus quer curar, Deus quer transformar, através da sua vida. E não tem coisa melhor na vida do que você ser instrumento do Senhor. Isso é o melhor sentimento do mundo. Saber quem eu era, saber quem você era, e saber que hoje Deus conta com você. Aleluia. Irmão, tem gente que antes estava no boteco, numa mesa de boteco, pegando garrafa de cerveja, e hoje está aqui, pegando uma bandeja com a ceia do Senhor. Eu nunca vou me esquecer o primeiro dia, que alguém me entregou um cálice com suco e um pedacinho de pão. Eu peguei aquilo e chorei. Mas alguém teve que estender. Alguém que talvez no passado, irmão, estava carregando o pecado nas mãos. Agora foi lavado, remido e foi escolhido por Deus. Como é precioso isso. A gente que não era nada, Deus olhou para a gente e salvou a gente. E nos deu um ofício, te deu um ofício. Feche os teus olhos por um instante. E eu declaro nessa noite aqui nesse altar, em nome de Jesus,
que nós não somos Jonas em fuga aqui nessa noite. Não, nós somos como Paulo, dentro do navio, indo para aquilo que Deus quer que a gente vá. Exercendo o ofício que Deus nos colocou para exercer. Irmão, Deus quer as tuas mãos. Irmão, Deus não quer o teu dinheiro, Deus quer as tuas mãos. Deus não quer o teu dinheiro, Deus quer os teus pés na obra dele. Deus não quer teu dinheiro, Deus quer a tua voz na obra no reino dele. Deus não quer os teus carros, Deus não quer a tua casa, Deus quer você, o teu coração na obra dele. Deus quer você aqui, querido. E quando ele precisar olhar para você e dizer assim: eis-me aqui, Senhor, eu vou lá. Eu entendi quem eu sou. Você não é um crente Jonas, você é um crente Paulo. Estou só falando Paulo, pelo amor de Deus, tá? Eu idolatro Paulo. Paulo é um cara como nós, mas que se posicionou. E tem uma referência na Bíblia, que é Paulo, que é alguém que está num navio, e a tempestade, tem o vento, e tem tudo contrário, mas ele fica firme. E inclusive naquela viagem, ele serviu a ceia para cada um daquele 272 almas que ceiaram das mãos de Paulo. Toma aqui a ceia, come pão e bebe, porque Deus está se manifestando em nosso meio. Falou: gente, olha, se um crente falar isso hoje, parece presunção, arrogância. Gente, eu estou me levantando aqui para dizer: ó, Deus falou comigo hoje. O navio vai se perder, mas ninguém vai se perder. Fica tranquilo, gente. Deus falou comigo essa noite. Fica tranquilo, gente. Deus me colocou nesse navio, nessa viagem, para ele não afundar e matar todo mundo. Não, ó, vamos chegar lá. O navio vai se perder, mas nós vamos chegar lá, porque Deus falou comigo nessa noite. Talvez alguém vai te olhar torto, vai dizer: mas que prepotente, irmão. Não é, é só um profeta na posição correta diante do seu Deus. É só uma ministra do Senhor que está posicionada onde Deus quer que ela se posicione. De que povo você é? De que terra você é? Qual é o teu ofício? Por que você fez isso, Jonas? E por que você está insistindo em fazer isso, Jonas? Jonas era um vento, virou tempestade, e por fim se transformou num mar grosso, se levantando, espumando. Se eu parar no vento, cessa tudo, acabou, muda a história. Se eu continuar, vai virar tempestade. Se eu continuar, vai virar. E se eu continuar, o navio vai afundar. Que eu pare hoje, que Jonas pare hoje e fala: Deus, estou aqui, eu me rendo. Eu entendi. Senhor, eu vou tomar vergonha na cara e eu vou me posicionar. Aleluia, aleluia. Senhor, eu estou aqui, ó, conta comigo. Então a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez e disse: levanta-te, vai até Nínive e prega para ela. Então Jonas se levantou e foi até Nínive. E atravessou de uma ponta a outra, dizendo: olha, se convertam, gente. E todo mundo se converteu. Mais de 120 mil almas. O rei se jogou no chão, colocou pano de saco e cinza na cabeça, dizendo: Senhor, nós nos arrependemos. Naqueles dias o boi não comeu, o gato não comeu, o cachorro não comeu. Tranca todo mundo no curral, na casinha, todo mundo vai jejuar. E Deus salvou mais de 120 mil pessoas. O navio ficou jóia, os marinheiros se converteram, a cidade se converteu. Porque um profeta rebelde deixou a sua rebeldia e se posicionou. Feche os teus olhos, Pai.
Eu sei que essa pergunta vem ao nosso encontro nessa noite. Talvez não para os meus irmãos, só uma palavra que talvez vai acompanhá-los num tempo futuro, ou talvez não, talvez para essa noite. Tua palavra, as tuas perguntas vêm como uma flecha no nosso peito, perguntando: de que povo nós somos? Pessoas que têm dúvidas, Senhor, que aqui no domingo são um povo do Senhor, e que na segunda-feira não são um povo do Senhor. Aqui eles cantam uma música, e amanhã eles cantam outras. Não entenderam ainda que são, de que povo eles são. O povo do Senhor não é só aqui, Pai, é na segunda-feira, é na terça, é na quarta. Ser povo do Senhor é ser povo do Senhor naquela festa da empresa, naquele aniversário da família, naquela pescaria, naquele churrasco. É ser povo do Senhor lá, 24 horas, somos povo do Senhor. De que terra nós somos, Senhor? Talvez o Senhor nos plantou aqui. Nós queremos ser amigos dessa terra, para que ela produza e nos abençoe poderosamente. Porque a terra só abençoa, Senhor, aqueles que são amigos dela. Qual é o nosso ofício, Senhor? As pessoas que estão perdidas dentro da tua casa, que não sabem o que fazem, não sabem para que foram criadas, não entenderam ainda que há um propósito do Senhor para cada um de nós, aleluia. O Espírito do Senhor venha sobre cada um de nós, indicando o ofício de cada um, e encaminha cada um no caminho do Senhor, para servir no ofício que o Senhor tem para cada um, e cada um se achando no seu ofício, certamente o Senhor há de capacitá-los, ó Pai, para uma grande obra que glorifica o teu nome, Jesus. De que ofício você é? Senhor, guarda-nos em nome de Jesus, abençoa-nos. Coisas maravilhosas vão acontecer com o teu povo, Senhor, que se levanta como Paulo nessa noite aqui, não como Jonas, mas como Paulo, não para fugirmos, e nos perdoa quando nós fugimos, ó Pai, às vezes que nós fugimos no passado, nos perdoa, e que a tua palavra venha de novo nessa noite, a prova de que o Senhor nos ama, e confia em nós, e não muda com relação à tua escolha para com cada um de nós, é que a palavra do Senhor sempre vem pela segunda vez. Que a tua palavra venha pela segunda vez ao coração de cada um aqui, Senhor. Como veio para Pedro: Pedro, apacenta, faz a minha obra, cuida do meu rebanho. Aleluia. Obrigado por essa noite, por tua palavra, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito passando nesse lugar e ministrando em cada um dos nossos corações. Louvado seja o teu nome para todos sempre, Jesus. O Rei da Glória, o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que tem operado maravilhas no nosso meio e que tem se manifestado de uma forma tão poderosa e tão gloriosa. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Amém. Amém, amém. Você pode aplaudir a Jesus aí, porque Ele é poderoso.